Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica do 5º ano e hoje nós iremos ver a disciplina de Geografia. Mas antes de iniciarmos, preciso que vocês peguem o material, procurem um local agradável e silencioso, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Colégio John Kennedy, e baixe o aplicativo para acompanhar as atividades. E vamos ver agora qual é o tema da nossa aula de Geografia. Lugares, modos de vida urbano e rurais, página 56. Os municípios são bem diferentes entre si e podem estar localizados na zona urbana ou na zona rural. Então, por exemplo, o município de Fortaleza está localizado na zona urbana, muito urbano, né? Tem prédios, tem N coisas. E, por exemplo, um município de Madalena está localizado na zona rural. No campo, a vida é mais calma. As pessoas têm hábitos mais simples e os benefícios da vida no campo que o ar é mais puro e o estilo de vida é bem mais saudável. Então, no campo não tem muito movimento, a vida é calma, o ar é bastante puro porque não tem poluição das cidades. Já a vida nas cidades há movimento intenso e uma maior concentração de pessoas. E é no centro da cidade que tem o quê? Então, numa cidade, o que você encontra no centro? A gente encontra, por exemplo, aqui no centro de Fortaleza, o que a gente encontra? A gente encontra igreja, a gente encontra banco, lojas. E também nas cidades pequenas, que a gente percebe isso mais nítido. Por exemplo, as cidades do interior do nosso estado do Ceará, elas tudo se concentra no centro. Enquanto que aqui em Fortaleza a gente pode ir no banco em qualquer bairro do nosso município de Fortaleza, lá nas cidades do interior, não. Você só pode. O banco está localizado no centro. Então, se você for comprar qualquer coisa, até as lojas, escritórios de advocacias e o hospital, é tudo no centro. Aqui também as coisas estão localizadas mais no centro, mas quando a gente fala de cidades do interior do nosso estado, a maioria dos serviços que nós precisamos está tudo concentrado no centro da cidade. Então, a gente sabe o que é a zona urbana, né? A zona urbana é onde tem muitas concentrações de pessoas, é onde tem muitas casas. E a zona rural é que tem a vegetação, ó, tá vendo essa imagem do trator? Que as casas são mais longe uma da outra. E outros conceitos. Regiões metropolitanas. Regiões metropolitanas é a área que comporta a metrópole e as cidades que a rodeiam. Exemplo, a cidade de Fortaleza é uma metrópole e as cidades que a rodeiam são Caucaia, Maracanaú, Maranguape, são as regiões metropolitanas. Então, Fortaleza é a metrópole. O que é uma metrópole? É uma cidade ou um município que apresenta equipamentos urbanos mais modernos, como portos, aeroportos, comércio, sistema viário. Encontra-se geralmente sedes governamentais, estaduais e municipais. Então, qual é a diferença de uma metrópole para uma cidade do interior? A metrópole, ela vai ter o quê? Ela vai ter aeroporto, ela vai ter porto, por exemplo, o porto do Mucuripe, que a gente tem aqui. Então, vai ter coisas que em cidades pequenas não iriam ter. O metrô. O metrô a gente encontra na metrópole e na região metropolitana. O metrô vai para Maracanaú, passa por Fortaleza, mas numa cidade pequena, a 100 quilômetros de Fortaleza, vai ter esse tipo de transporte? Vai ter aeroporto? Não. Vai ter porto de navio? Não. Até porque o mar aqui fica mais próximo de Fortaleza e o porto, como aqui é a região da metrópole, o porto tem que ser estratégico. Então, a gente já sabe a diferença entre cidade
do interior e com relação à cidade da capital, como por exemplo Fortaleza. E eu disse que Fortaleza é o quê? Uma metrópole, porque tem equipamentos urbanos mais modernos. E o que são regiões metropolitanas é a área que comporta a metrópole e as cidades que a rodeiam. Então, essa área que comporta a metrópole e as cidades que a rodeiam é a região metropolitana. Se formos usar o exemplo que eu falei, Fortaleza é a metrópole e as regiões metropolitanas seriam entre Fortaleza, Calcaia, Maracanaú e Maranguape. Subúrbios são formados em locais afastados do centro das cidades. Nos subúrbios não moram só as pessoas das comunidades urbanas mais simples ou aquelas que buscam tranquilidade, mas também pequenos produtores em sítios, granjas e chácaras que colaboram com o abastecimento da cidade, com seus produtos hortifruti, granjeiros, verduras, carne, ovos, frutas e leites cultivados no que chamamos de cinturão verde. Então, o cinturão verde permite o quê? Que haja cultivo dessas verduras. E o que significa produtos hortifruti granjeiros? Horti de hortaliças, verduras. Fruti de frutas, granjeiros já fala de granja. Ovos de galinha ou galinha, etc. Então, esses produtos são produzidos nas regiões dos subúrbios. Nos subúrbios moram pessoas que moram em locais mais afastados das cidades e elas têm um espaço maior para fazer a sua criação de galinha, para fazer sua plantação de fruta ou verdura, o que achar necessário. No interior, campo ou zona rural, o homem não encontra largas avenidas, nem uma urbanização desenvolvida. Muitas vezes moram em pequenos povoados chamados distritos municipais. Então, esses pequenos povoados que o homem mora são chamados distritos municipais. Então, gente, no campo o homem pode ter uma vida mais saudável, ele pode jogar bola, ele pode andar a cavalo. Então, na cidade já não tem essa questão do ar mais puro por conta das indústrias que aqui tem os polos industriais. E essa pureza do ar a gente só encontra mais no campo. As necessidades básicas de uma cidade são responsabilidade do seu governo. Então, gente, tudo que for necessidade básica de uma cidade é responsabilidade do governo. Quem é o nosso governo? O governo do estado, governador. Então, a educação, né, responsabilidade do governo e a gente precisa para ter uma vida digna. Transporte, saúde, rede de água e esgoto, lazer, comunicação e segurança. Educação, o número de escolas tem que ser coerente com a população estudantil. Transporte, a população deve ser bem servida para poder se locomover. Saúde, tem que ter posto de saúde, hospital, UPA, ambulatório. Rede de esgoto, a cidade deve possuir saneamento básico com tratamento de dejetos. Saneamento básico, ele permite com que não haja aquele esgoto a céu aberto que a gente encontra nas ruas. E tem muitas ruas nos bairros de Fortaleza, nos bairros mais afastados do centro, mais afastados dos bairros mais que tem mais importância. Esses bairros mais afastados, eles não têm um saneamento básico adequado. Então, a gente vê o esgoto a céu aberto na rua. Então, podemos usar o exemplo do nosso dia a dia. Lazer, a área urbana deve contar com parques, quadras. Então, é importante ter o lazer, porque a gente precisa disso. É tanto que tem as praças, tem as areninhas para jogar bola, que foi instalado pelo governo do estado. Então, um bairro, ele tem uma areninha e as crianças organizam seus times de futebol. Comunicação, as diversas redes, como correios, tem que funcionar correio, telefonia, radiodifusão, deve facilitar a vida dos municípios. Segurança. O policiamento deve ser preparado para assegurar a ordem. Então, a gente tem esse direito. Então, o governo tem que garantir a nossa segurança. Toda cidade conta além do seu centro como partes importantes, como os bairros do subúrbio. Devido ao fato de muitas pessoas da zona rural se deslocarem para as metrópoles, né? Ocorreu o quê?
o êxodo rural, que é o que? O deslocamento de pessoas do campo para a cidade. Por que essas pessoas saem do campo para a cidade? Para buscar melhores condições de vida, porque muitas vezes no interior não tem emprego. E por conta, geralmente os interiores do estado do Ceará sofrem muito com a seca e outros estados do Nordeste, várias pessoas saem. Antigamente muita gente ia para São Paulo. Então essa charge fala: rápido, querida, chega de sofrer com a seca, vamos para São Paulo, lá tem muita água e trabalho. Então, o que está faltando como direito para a gente? Está faltando o quê? Está faltando o trabalho, né? Se não tem trabalho, não tem e não tem água, não tem condições de sobreviver, as pessoas acabam saindo de um lugar para o outro. Mas o que isso acaba gerando? Uma superlotação das cidades. Então, além do pessoal ir para São Paulo, que muitas vezes ocorria no passado, e até hoje também, as pessoas do interior do estado do Ceará também vêm para o município de Fortaleza. Então, o que pode acontecer com esse tanto de gente saindo do campo, saindo das cidades pequenas e vindo para as metrópoles? Que pode acontecer uma superlotação dessas cidades. O transporte coletivo fica deficiente, o transporte fica lotado, poluição aumenta, a violência aumenta, porque o pessoal começa a morar em áreas, como não tem dinheiro para viver em áreas onde se torna a vida melhor, acaba indo morar em áreas mais afastadas, sofrendo qualquer tipo de violência, ou então não acaba conseguindo o emprego que queria e acaba se perdendo para o caminho errado. Tem a falta de moradia, porque as pessoas saem dos seus locais sem nada. Chega com a cara e a coragem esperando a oportunidade. Então, e aumenta também o desemprego, porque além da cidade não as pessoas que moram nessa cidade X, como por exemplo São Paulo, nem todos terem um emprego, imagine para quem chegar. Aí esse problema da superlotação é uma coisa muito questionável. Atividade da página 59 a 61. Na página 59, a gente vai responder, vamos fazer a primeira questão. Complete as afirmações a seguir, escrevendo informações que as tornem corretas. Os municípios apresentam mais variadas condições de... Então, vocês vão ler o texto e vão completar. Questão 2. Página 60. Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Por que usa a expressão centro da cidade? Então, por que usamos centro da cidade? O que tem lá? O que está concentrado no centro da cidade? B. Quais são os serviços necessários para uma vida saudável? Então, o que o governo... É a mesma coisa se eu perguntaria o que o governo tem que oferecer para a população? Quais os serviços necessários para a vida saudável? C. Cite alguns problemas sérios enfrentados hoje nas metrópoles. Quais os problemas sérios enfrentados na metrópole por conta da superlotação, por conta dessa quantidade de gente que fica chegando? Terceira, marque com X a área do município em que você mora. Você mora no centro comercial, periferia, bairro residencial, bairro industrial ou cinturão verde? 61. Página 61. Escreve o seu endereço completo. Não se esqueça do CEP do seu bairro ou da sua rua. Quinta questão. Escreva o complemento das frases a seguir. O que caracteriza a área interiorana é... Então, o que caracteriza a área do interior? B. Distrito municipal é... C. A vida no campo é... D. Um dos maiores benefícios da vida do campo é... Sexta questão. A partir de tudo que você já estudou, faça um relatório sobre a vida metropolitana e a vida interiorana, confrontando os pontos positivos e negativos. Vida urbana, pontos positivos, pontos negativos. Vida interiorana, pontos positivos e pontos negativos. Então, gente, a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham compreendido. Leia o texto, olhe os exemplos que eu dei,
Preste atenção nas aulas, nessas videoaulas e realizem as atividades, principalmente páginas 59 a 61. E nos vemos nas próximas aulas.